Tata Caveira, para mim, quando vem nesse arquétipo, as pessoas se assustam, as pessoas pensam, né? Hoje aqui, se a gente pensar, as imagens que a gente tem dentro das religiões afro, dentro da Umbanda, ainda parece muito assustador. Quando você fala de Exu, ainda é um choque, aí a gente coloca uma imagem que é uma caveira, mas é um espírito de tanta luz, de tanta benevolência, de tanta ajuda que oferece. Ele simplesmente passa a mensagem que nós somos ossos, nós somos pó, e que no final o último que vai restar são os nossos ossos, né, dessa matéria. E aí a necessidade da gente não ficar preso a tanta coisa, a tanta situação que a gente se prende, ora por orgulho, ora por arrogância, ora por vaidade, ora por ambição, né? E a gente precisa ser ambicioso, a gente precisa ter ego, a gente precisa ter vontade, sonhos, desejo, a gente precisa acreditar e entender que nós somos merecedores de toda a prosperidade, toda a abundância no nosso lar, mas isso é as necessidades materiais, nós não podemos ser escravo da matéria, a gente tem que seguir. Então, Tata Caveira é uma entidade linda que trabalha na nossa casa, desde os primórdios, quando a gente começou a trabalhar na Umbanda, ele já se manifestou logo, foi a primeira entidade. Eu não entendia, quando eu comecei na Umbanda, eu encontrava às vezes caveiras, imagens, ossos, né? E já falei isso aqui no canal, quem está com a gente já deve ter visto. Aqui em São Paulo tem vários parques, uma vez o Parque Ibirapuera, do nada, uma caveirinha de macaco, depois eu soube que era de macaco, depois de um passo, e eu estava ingressando na Umbanda. E aí logo começo a compreender o que é essa entidade, o que é Exu, né? Então quando a gente fala aqui hoje de Tata Caveira, a gente está falando de uma entidade espiritual que se manifesta nos terreiros para trazer o bem, trazer a caridade, trazer a fraternidade, amparar naquilo que a gente precisa. A gente está muito ligado ainda que as entidades da esquerda, né? As entidades guardiãs dos terreiros, é muito para demanda, para conseguir isso, conseguir aquilo. Eles vão nos ajudar. Mas Exu é mais que isso. Exu é todas as direções. É a 7 direção, né? Se a gente pensar que o ponto de força de Exu está na encruzilhada, são 4 direções. Direita, frente, atrás, esquerda. Mas e acima? E abaixo? E mais a 7ª, o nosso coração. O nosso interno, as nossas forças internas. A morada do nosso espírito é o nosso corpo. A morada de Deus, o templo de Deus, é nosso espírito. Uma das principais tarefas de Exu no terreiro é nos despertar ao sagrado. Exu traz muita gente, atrai, né? É um símbolo, é uma entidade que a gente se apaixona por ele nos encanta. E um dos principais papéis de Exu é nos conectar ao sagrado, aos orixás. O que é sagrado para a gente no terreiro? Os orixás, as entidades. E o que é as entidades? O orixá é uma divindade, né? Entidade é aquela que manifesta, a entidade que vem nos atender, dá a consulta. Os orixás, o sagrado, que é a força da mãe natureza. E aí vai se encontrar em todos os elementos. Então, quando você faz a defumação, quando você acende um charuto para essa entidade, está te conectando ao sagrado. Uma das principais tarefas de Exu no terreiro é sim socorrer as nossas necessidades, ajudar a gente no que a gente precisa, nos acalentar, mas é nos despertar para o sagrado. Que Exu possa visitar a sua casa, visitar seu trabalho. Se você não colocou ainda uma vela, na nossa casa a gente coloca para Exu a vela preta. Não gosta de acender a vela preta, não tem problema, põe uma vela branca. Vale a sua fé, vale a sua devoção. E Exu trabalha a cura para eles? Claro, todas as entidades vão trabalhar. Eu gosto bastante de reverenciar, pedindo também essa purificação. Então, se você quiser colocar um copo com água aí, durante o travar, vai pedindo que seja energizado o seu espaço, a sua casa, e que as entidades coloquem ali nessa água o remédio que você precisa. No terno você coloca no vasilhame, na sua jarra de água, e vai tomando, abençoando. Muitos de nós hoje temos o hábito, graças a Deus, de andar com uma garrafinha de água. Então, na hora do saravá, na hora da tua reza, peça que seja energizado. Eu lembro sempre aqui, se Deus criou a água, por que não pode colocar ali o remédio que a gente precisa? É a nossa fé. Exu movimenta, né? Exu trabalha o movimento, Exu é caminho também. Exu nos traz para a realidade, para o nosso dia. Aí é o solo, é o nosso solo lá na roça, o barracão,
como manda a tradição, pé na terra, no chão. Como o índio ensina, a terra não é sujeira, a terra é um dos elementos primordial para a nossa matéria, para o nosso físico, né? E a Curimba, as entidades, foi um dia de agradecer as pessoas que estavam lá presentes, como a gente já aprendeu já faz tempo, ninguém faz nada sozinho, precisa da ajuda de todo mundo, né? Aí sempre no trabalho a gente traz a oferenda, né? Você oferendar algo à entidade é agradecer, é você dizer para ele, né? Isso de uma maneira bem simples: olha, eu estou aqui, meu pai, olha, eu estou aqui, minha mãe. É pedir esse axé. E a oferenda, a gente está agradando as entidades e nos colocando próximo à entidade, né? Isso foi um momento aí, na hora que o Omolu, a apresentação de Omolu no início, Exu bailando, nosso irmão Júlio, né? Dona Helena toda orgulhosa do esposo. E aí ele sempre fala assim: mas eu não sinto nada, não vejo nada, Pai Elias. E aí quem estava lá, com certeza sentiu a presença do guardião junto com a gente, né? E aí os meninos até brincaram: se você não sente nada, então vai ser ator, que você é um bom profissional. A hora a magia acontece. A gente, quando está na gira, né, é muito difícil a gente falar sobre a gira. Essa é quem está na roda que sente de verdade o que acontece. E às vezes, para quem está de fora, parece uma bagunça. Não tem nada de bagunça. Tem uma organização, tem uma egrégora espiritual trabalhando, né? E aí a gente agradece a todo mundo que ajudou, porque é uma luta, mas principalmente as entidades. Isso foi agora, sábado, lá na roça. Exu é uma entidade de muita luz. Ele trabalha nas regiões sombrias. Mas quando a gente fala região sombria, a gente logo pensa em umbral, inferno. A nossa religião não acredita em inferno. A gente não prega inferno. E as regiões sombrias são as nossas próprias mentes, nossos pensamentos, o lugar que a gente se coloca, as dimensões que a gente coloca. E seu Tatá, com todos os Exus e toda essa falange de guardiões que nos protege, junto no amparo de Omolu, ele vai atuar nessa região. Então, por isso que é muito comum a gente sentir muito forte a presença assim como a gente aborda e a gente chama, né, o povo da esquerda, a turma da rua, o povo que pega no pesado ali, que faz a segurança do ambiente, que protege o espaço. E aí é uma energia às vezes mais densa, menos evoluída? Nunca. Talvez sim mais densa, uma energia muito mais forte, né? O médio que trabalha no terreiro é muito mais fácil. Às vezes você sentiu o calafrio, a energia da pombagira, do Exu. Quando você fala de outras entidades, às vezes mais sublime, que vem numa outra energia, e não que seja menos ou mais, mas trabalha numa outra irradiação. E aí é uma coisa mais leve, né? Na nossa casa a gente trabalha com a corrente médica, com a linha egípcia, povo do Oriente, e às vezes para até mesmo sentir a energia de uma falange da energia médica é muito mais sutil. Às vezes o médium você nem percebe, nem parece que ele está incorporado. Assim também as pombagira e Exu. Às vezes a pessoa acha que para ela estar incorporada ela tem que estar manifestando, tem que estar falando como o Exu fala. Seu Tata Caveira, por exemplo, não conversa na nossa casa, ele não fala. Nunca falou e nunca senti a vontade que ele quisesse falar. E não é que ele quer assustar as pessoas, ele não tem a necessidade. A comunicação dele é muito telepática e todo mundo que passa com ele sente nitidamente o que ele quer dizer para cada indivíduo. A comunicação com os espíritos, eu falo sempre isso aqui, não é o nosso vocabulário do nosso cotidiano, é o sentir. É isso, você está no terreiro, está na energia, está no trabalho, né? Quando você vai se comunicar com o seu guardião, não fique pensando que você só vai ver um homem de capa preta, uma mulher com a cigarrilha, com uma saia vermelha. Sim, isso são arquétipos para a gente poder identificar essas energias. Mas a gente tem que evoluir, que nós estamos em 2024, a nossa religião é mais que centenária, a manifestação dos espíritos é milenar, né? Para você que acredita na Bíblia, tem várias passagens sim, na Bíblia de ensinamento, da incorporação,
da manifestação, do passe. É só a gente buscar a história que a gente vai ver. Beleza, a gente coloca a vela preta em casa, na nossa casa a gente não coloca a firmeza, e nada contra quem firma a esquerda dentro de casa. Na nossa casa a gente sempre coloca do lado de fora, não por menos amor a Exu, pelo contrário, é que o ponto de força de Exu é a rua, é a estrada, né? Se você quer conversar com o Exu, aonde você vê como ponto de força? As águas doces, a cachoeira. Você quer falar com algum, aonde? Né? Eu estou na estrada e vejo uma linha de trem de ferro, uma estrada reta, para mim é algum falando comigo. Quando eu estou passando, vejo um metrô, um trem, eu já penso logo em algum, para mim eu já estou saudando. A gente ouve o barulho do vento, vê aquela ventania, a gente logo remete a Yansan. Exu é os nossos guardiões. E aí dentro de casa, quando eu coloco para Exu, eu coloco uma vela branca. É claro que a gente tem a tronqueirinha, a firmeza no cantinho, né? Mas não tem problema nenhum. Se você não se sente à vontade e sente de repente diferente colocar uma vela preta, primeiro que o preto é proteção, né? Quando a gente pensar na cromoterapia, a gente está falando de proteção, de segurança, o elemento terra, chão, né? Na nossa casa a gente coloca a vela preta. Tem alguns amigos que colocam, alguns irmãos que colocam a preta e vermelha. Também está tudo certo. Para Pombagira a gente coloca a vermelha. A vela roxa também para Pombagira, a cor da transmutação, do movimento. Hoje, a nossa oferenda aqui, toda na energia de Exu, pedindo axé. Na hora da reza você mentaliza, a gente mostra, eu gosto sempre de mostrar amorosamente nossa filha da casa, Marilena, preparou. E aí a gente sempre coloca abaixo, né, dentro do Agdá, a folha da taioba, hoje em especial a couve, que na hora da gente entregar, a gente hoje não entrega nem mais o Agdá, né? Na hora que a gente vai despachar, a gente entrega só mesmo o que está dentro, e aí a gente sempre coloca uma folha ágil. O ideal seria uma folha de taioba. Não conheço folha de taioba, Pai Elias. A rede social ajuda bastante a gente também. É só buscar aí que você encontra uma folha de taioba, e é mais fácil achá-la do que a gente pensa, né? Mas se não tiver, pode ser uma folha de couve, uma folha grande de algum legume. E aí aqui tem o padê de Exu, que todo mundo já conhece, né? A famosa farinha de mandioca, macerada, temperada, farofa. Aí a gente hoje fez com cachaça, que é a bebida de seu tatá. Acima a cebola roxa, uns pedacinhos de limão, de cravo. Seu tatá em especial não gosta muito de pimenta, não. Ele sempre pede, às vezes, mais a farofa dele. E aí, aqui é um bife mal passado. Beleza, eu não gosto de fazer oferenda, quero fazer uma oferenda diferente. A gente sempre orienta, procura o seu tatá, procura o seu, né, quando a gente fala tatá, pai de cabeça, o pai espiritual, na verdade, o dirigente da sua casa, a mãe onde você trabalha, ou um médium, né, da sua confiança, um médium mais velho que já trabalha. É muito forte quando a gente faz a oferenda, e aí você faz pedindo aquilo que você está precisando. A gente nunca faz a oferenda para uma demanda, e eu sempre lembro a todos vocês e todos nós que temos fé. Não vai entregar a oferenda na encruzilhada, onde está numa porta de uma empresa, na porta de uma residência. Imagina você acordando, tem lá na tua encruz uma oferenda. Você já logo fica assustado, porque a gente ainda tem um pensamento errôneo que a oferenda é para fazer algum mal. A maioria das oferendas é para agradecer. É para agradecer algo já recebido, algo que desejou. Mas quando for arriar uma oferenda, coloca, né? A gente aqui em São Paulo tem os Vales dos Orixás, tem Santo André, Juquitiba, tem próximo de Mairiporã, a Roça de Caboclo, tem, quase todos os terreiros tem um lugar que faz a oferenda. E aí não despacha na rua, principalmente na porta da casa de alguém. A primeira maneira para a gente e as pessoas entenderem a nossa religião é a gente parar de confrontar as pessoas, parar de também perseguir as pessoas. A gente fala muito em preconceito, em perseguição. A gente é que precisa se unir, a gente é que precisa se ter o cuidado, né, da gente, como a gente faz, o que a gente faz. O orixá, na verdade, ele não precisa da oferenda. O que precisa da oferenda é esse ritual. É toda a ritualística que você está fazendo. Você prepara, você vai atrás, você compra, você mentaliza.
a tua devoção, o teu respeito, né? Você manipular, preparar uma farofa, preparar o dendê, ali o alimento que você está ofertando, pode ter certeza que isso irradia energias, fluidos, vibrações. E o axé chega, pode ter certeza disso. É muito, mas muito difícil quando a gente faz uma oferenda para Exu e logo em alguns momentos a gente já não tem uma resposta. Você quer ter uma resposta rápida? Peça a Exu. Pede a Exu uma resposta. Agora saiba pedir. Exu é uma posição neutra, né? É o espelho, ele devolve tudo aquilo que a gente planta, é assim muito rápido. E aí é bem importante a gente ter cada vez mais consciência dos nossos atos, consciência da nossa postura. Como eu comecei dizendo, Tata Caveira para mim ele sempre mostrou os ossos, né? O que somos de verdade nessa matéria. E a gente precisa cumprir a nossa jornada, a nossa tarefa. Então é pedir a eles a sabedoria espiritual para a nossa jornada, a sabedoria espiritual para a nossa caminhada. A gente não está aqui de passagem. A gente não está aqui só para pagar conta, boletos, né? Vivenciar dores, sofrimento. A gente está aqui por algo bem maior que isso. Construir, se transformar, se elevar. A gente está aqui para ser um espírito, um ser melhor, uma divindade também. E aí as entidades sempre nos amparam, pode ter certeza disso. Quando faz a oferenda, se você tem e pode deixar no cantinho da sua casa, o ideal é deixar pelo menos um dia ali. Então a gente fala, arreia a oferenda, né? Ali um dia, 2, 3, se é algo perecível, não deixa mais que 3 dias na sua casa, que não vai ser legal. Não quero entregar em lugar nenhum, eu falo sempre isso. Você já fez a oferenda, já deixou um dia no seu congá, no seu altar, né? E a gente que está na caminhada espiritual, a gente tem que ter um ponto de força em casa, que é o nosso altar, um ponto sagrado. E aí você colocou ali na tranqueirinha, no seu cantinho, passou o tempo que você já sentiu, 24 horas, coloca dentro de um saco, dá 3 nozinhos, despacha fora de casa, numa lixeira. Vamos ajudar a natureza. Hoje tem irmãos que enterra, eu não gosto muito de fazer isso, mas se você se sente confortável, outros entregam numa praça, na natureza, num lugar, o ideal é que não confronta ninguém, né? Que a gente possa respeitar as pessoas, para que as pessoas possam nos respeitar. Exu vem nos ajudar a gente ter disciplina, a gente olhar para dentro da gente, olhar no espelho, se enxergar e começar a se corrigir, principalmente corrigir a nossa zona sombria, né? E aí por isso que é muito comum a gente pedir ajuda para Exu quando a gente está com um vício, quando a gente está desempregado, quando a gente está totalmente fora do eixo, né? Como diz o povo, fora da casinha. Mas Exu vem nessa energia para equilibrar a gente seguir à frente. Claro, esse é o Tata Caveira, que é uma entidade que protege, que ajuda demais nessa energia assim, nessa ritualística, né, da gente pensar. De novo eu falo lá do Calunga, essa força. Para mim o orixá que trabalha no Calunga é o Molu, junto ali no momento de transmutação, de regeneração, transformação. E aí quando a gente fala de Exu, é ajudar a gente a transformar, movimentar a energia. Então peça a ele tudo aquilo que você está precisando, que ele há de movimentar no teu caminho.